O tema de hoje é Jesus, o cabeça da igreja. E a leitura está em Efésios 1, 22 a 23, para terminarmos o primeiro capítulo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando do poder de Deus, a qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que palavra, que revelação! O conhecimento é a arma da vida. Sem conhecimento há destruição. Com conhecimento e sabedoria, a vida vitoriosa. Vamos orar ao Senhor, igreja? Agora, focando no altar. Deixe o telefone celular, por favor, desligado. Eu tenho 2 relógios, um aqui capenga, tenho um lá bom, mas estou assistindo a tudo e certamente nós não vamos atrapalhar a vida de ninguém com os horários. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, meu coração está transbordante de alegria. Obrigado, Deus, porque me fizeste crer de forma correta, para que eu também ensinasse de forma correta, porque o rebanho é teu, as ovelhas são tuas. Foste tu, ó Deus, que as compraste com o teu precioso sangue. Deste a tua vida, tua paixão, o teu sacrifício. Um cordeiro perfeito foi imolado para ser a propiciação dos nossos pecados. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Pai. Ele é a brilhante estrela da manhã, é rosa de Saron, é o bom pastor, é o cordeiro, é o leão, é a porta, é o caminho, é a água, é a vida, é o pão. Obrigado, Senhor, porque eu te conheço, porque tu te revelaste a mim, porque eu posso te amar, porque tu me amaste primeiro. Tu me amaste primeiro. Me amaste, ó Deus, quando eu era na carne, um inimigo teu na carne. Quando eu era filho da ira, tu me amaste. Por isso, Senhor, eu não me cansarei nunca de expressar o meu amor por Jesus e a obra perfeita e completa que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família bendita, família de Deus, eleitos do Senhor, justificados, chamados, predestinados e glorificados. Você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita por Deus, não com tinta, mas por Deus, em sua mente e em seu coração. Você sabe que a minha relação com a igreja é muito paternal. Eu gosto de dizer meus filhinhos, porque a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu olhei para um pastor e eu senti nele o amor do Pai. Então é por isso que eu trato as ovelhas como meus filhinhos em Cristo Jesus. Amados, mais uma vez nós vamos ver o apóstolo São Paulo exaltando a soberania de Deus. Deixe-me abrir aqui um parênteses no início da minha mensagem. Se você quer viver uma vida feliz, se você quer viver o cristianismo na verdadeira acessão da palavra, se você quer viver como um crente sério, um cristão na plenitude, sempre, sempre e nunca permita o contrário, reconheça Deus, o Senhor Jesus Cristo, como soberano. Você tem esta receita que lhe garantirá segurança na sua vida espiritual, dará paz, equilíbrio, porque se você entende e reconhece Jesus como soberano,
sua vida está na rocha. És indestrutível, estás seguro. Então, Paulo exalta nas suas cartas, e agora em particular aos Efésios, a soberania, e diz que ele ressurgiu dentre os mortos. Veja no versículo 20, diz: o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Você sabe que o cristianismo crê na ressurreição. Nós não acreditamos na reencarnação. Não existe reencarnação. Cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Não há 2, 3, 4 vidas. Morreu em Cristo, vive eternamente no seio de Abraão, aguarda a volta de Cristo. Morreu sem Jesus, Sheol. Assim está determinado pela Bíblia, e nós não podemos mudar este fato. Então a igreja não crê em reencarnação. Reencarnação seria a atitude mais injusta de Deus, e Deus é justo, não é injusto. Imaginem os senhores, um pirata de perna de pau, um assassino violento, é abatido a tiros lá em algum lugar desta terra. Aí diz a doutrina da reencarnação que aquele espírito vai e entra no teu filho para se aperfeiçoar. Você recebe isso? Jesus, meu Deus, aquele que está em nós é maior. Então nós entendemos que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Buda não ressuscitou. Maomé, adorado em seus ossos todos os anos, não ressuscitou. Shirvá, Confúcio, os demais deuses que viveram humanamente, todos são humanos e todos estão na tumba. A nossa tumba do cristianismo lá em Jerusalém está vazia. Até hoje é visitada por milhões de pessoas e não encontram lá ossos, porque ele ressuscitou. Agora veja que Paulo ensina dizendo, lembrando o que falamos na quarta-feira, no versículo 21, ele disse que ele está acima de todo o principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome. Meus irmãos, isto para mim é a verdade mais inequívoca, insufismável. Quando eu digo Jesus, este nome está acima. Olha, pode ser quem for, ou doença que for, ou situação que for, Jesus está acima. Diga isso, Jesus está acima. Está acima. Então, agora Paulo fala de um triunfo. Agora ele vai começar a explicar a mensagem desta manhã. Ele disse que ele pôs todas as coisas, como ele está acima de tudo e de todos, diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, deu esse poder que está acima de tudo e de todos, poder da ressurreição, o mesmo poder que tirou Jesus de entre os mortos. Vejam os senhores, bradem os céus, é o poder que ele deu à igreja. Então aqui não pode haver covardes, aqui não pode haver fracassados. Porque diz que esse mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos, que está acima de principados e potestades, ele deu à igreja. Igreja, receba esse ensinamento, por favor. Quando ele disse que deu à igreja, ele não deu ao templo, ao santuário feito pela mão dos homens, pelas mãos dos homens. Igreja, eclésia, são as pessoas que ele elegeu, chamou, escolheu, predestinou, glorificou e reúne a assembleia dos santos. Esta está aqui formada a igreja. Quando acabar o culto, termina a igreja. Voltamos, é a igreja, a eclésia, os separados, que formam um corpo místico, sobrenatural e cheio de poder. Diga aleluia. Porque você entra aqui e pensa
que o diabo vai te pegar, ou que você tem encosto, ou que aquele homem, teu vizinho, aquela situação não vai se submeter a você. Este poder Deus deu à igreja. A igreja é poderosa. Você é um homem poderoso. Você é uma mulher poderosa. Você é um jovem poderoso. Você é um ancião poderoso. Diga: eu recebo, eu creio. Então, este poder foi dado à igreja, e diz que ele é o cabeça para ser o cabeça. Quer dizer que a igreja é o quê? É o corpo. Mas um corpo decapitado não vive. Um corpo sem cabeça não vive. Uma cabeça sem corpo também não vive. Pastor, então tem aqui um mistério, um segredo de Deus? Sim, Deus se completou com o seu corpo. Diga glória a Deus. Ele é o cabeça, ele é a plenitude, diz o versículo 23, que o qual é o seu corpo, a igreja, e ele é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, amados, eu estou tão feliz de poder lhe ensinar o que eu creio. E eu só creio porque eu sou imitador de Paulo, porque eu sigo os ensinamentos da revelação da graça de Deus. E olha, se Jesus é o cabeça, segundo a Bíblia Sagrada, todos os atributos da soberania de Deus estão em Jesus. Então nós não estamos aqui adorando uma estátua, um ídolo, que você diz: Nossa Senhora, São Judas Tadeu, Fátima, Lourdes. Você está aqui adorando, e por ele foste chamado, atenção, por ele foste chamado para ser louvor para ele, de um único Deus verdadeiro e soberano sobre todas as coisas. E olha, quando diz todas as coisas, sejam boas, más, angelicais, demoníacas, o que for, sobre todas as coisas. Cristo tem domínio sobre todas as coisas, sobre o universo. A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Quer dizer que estão o quê? Submetidas. Se alguém aqui esta manhã com uma doença, amado, não importa o nome que a medicina deu, há um nome que está sobre ele. Se alguém aqui com uma situação encrencada, uma corda no pescoço, sufocado de tantos dramas emocionais, há um nome que está sobre todo nome. O que resolve, Sérgio, não é o Rivotril. O que resolve é o nome que está acima do Rivotril, amado. Diga glória a Deus. Ele é o cabeça sobre todas as coisas, e Deus deu à igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Cristo Jesus é a plenitude da divindade. Vamos agora conhecer revelação. Colossenses 1, 16 a 19. Pois nele, está falando de Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora veja o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Ah, pastor, então, aquele Deus que disse a terra era sem forma e vazia, havia um caos, e ele disse, sol. Quem é que disse sol? Jesus. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então ele disse, antes de todas as coisas, quer dizer que ele é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então ele disse, nele, antes de todas as coisas, nele, em Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, a plenitude de Deus, nele, tudo subsiste. Não há como alguém te derrubar, amado. Se alguém pensa em te derrubar a mim ou a você, tira o cavalinho da chuva.
o burro, o cavalo, o que quiser, tire da chuva. Porque, amado, Paulo disse isto: se Deus é por nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. É maior ou não é maior? Então diga: Jesus é maior. É maior. E sabe onde Ele está? Ele não está na parede, Ele está em você. Você pode dar um glória a Deus aí forte? Então, Ele, nele tudo subsiste. Vamos lá, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cabeça é o quê? Que governa, que pensa, que comanda. Quando a pessoa perde a sua mente, deixou de viver. Quando as ondas cerebrais param, há morte. Então, a igreja tem um comando. Aí eu pensei que era o apóstolo. Apóstolo? Cara, tira esse pensamento, não joga esse peso em cima de mim. Eu aqui sou nada, aqui sou pó. Eu sou um instrumento que abre a boca e Deus enche de palavras. Mas, veja, Ele é a cabeça do corpo, ou seja, Ele é o governo, Ele é o comando. Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? O primeiro lugar, a primazia, a soberania. Em todas as coisas. Versículo 19, porque aprova, agora aqui tem a chave. Porque aprova a Deus que nele quem? Jesus, residisse toda a plenitude. Então quando você diz assim, Jeová Rafa, o Deus que cura, quem é? Jesus. Jeová Jireh, o Deus da provisão, é Jesus. Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória, é Jesus. Elohim, o Altíssimo, é Jesus. É nele que reside toda a plenitude. Veja, Paulo diz isto e mais em Colossenses 2,9, olha lá. Porquanto nele habita corporalmente. Ou seja, Deus até vir Jesus não tinha corpo. Mas quando ele se fez carne, passou a ter um corpo. E diz que nesse corpo, que neguinho na época dizia assim, ele é o filho de Maria, ele é o carpinteiro. Eles não conseguiam identificar que naquele corpo estava o quê? Vamos dizer com fé, toda a plenitude da divindade. Então quem é a divindade? Jesus. Ele é um pouco mais ou menos ou é toda a plenitude? Toda a plenitude. Amado, dá um glória a Deus. E se você não tem constrangimento, diga Jesus. Meu Deus, a plenitude, tudo que você imagina de poder, de autoridade, de nome manifestado na Bíblia, isso tudo está em quem? Em Cristo Jesus. A Bíblia é Cristo, os livros da Bíblia são Cristo, os sinais de Deus, tudo tipificava Cristo Jesus. Amado, por favor, creia nisto. Senão, você vai andar num CTI, conforme disse aquele irmão, sempre com a mesma receita. É porque encosto, é porque jejum, e na semana seguinte a mesma coisa. Não dá um remedinho novo, era a queixa dele, não há um remedinho novo. E hoje eu estou te dando o remédio total. Jesus é a plenitude da divindade. Efésios 4,10, ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, amado, Ele enche a igreja, Ele enche a nossa vida. Nós somos cheios de Deus, transbordantes de Deus, batizados em Cristo, revestidos, ungidos, embriagados, cheios de Deus. Ele enche o que, apóstolo? Completa. Nós estamos completos em Jesus. Por isso não precisa jejuar, porque a plenitude está nele.
Não precisa ficar 2 noites sem dormir em vigília, porque Ele enche, Ele completa tudo. Você não pode, você é propriedade exclusiva dEle, você está completo. Sabe que os gregos diziam que este enchimento, esta vida completa, chama-se do original grego pleroma, pleroma, com 2 t's, pleroma. Então quer dizer que nós estamos completos. Por isso é que os velhos pregadores dizem: Ele é o meu suficiente Salvador. Se é suficiente, Bispo Tuchinski, você não precisa de mais nada. Ele pleroma, Ele enche, Ele completa. O Salmo 24:1, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E as pessoas pensam que quem manda aqui nesta terra é Satanás, amado. Não, porque Satanás botou uma casca de banana, porque Satanás fez. Amado, tira isso da tua mente e da tua boca. Porque você sabe, nós temos poder de vida ou morte na boca. Uma boa confissão, boa decisão, vitória. Uma má confissão, morte. Ele é o Senhor. Tudo que nela se contém, tudo desta terra, pertence a Jesus Cristo. 1 Coríntios 10:26, porque do Senhor é a terra e a sua pleroma, a sua plenitude. Então, o corpo de Cristo só está completo se a cabeça é Jesus. Deus é pleno, Deus é perfeito com a sua igreja. Nós somos um espírito com Ele. Então o noivo só é completo com quem? Com uma noiva. O noivo fica aqui na frente. Todo mundo olha para ele: e aí, como é que é? Tudo bem? Está feliz? Vai casar, né? Mas se não apontar ali uma senhora vestida bonita de branco, e o bispo não disser, o noivo vai ficar noivo o quê? Incompleto, sozinho. E a igreja não está sozinha. A igreja não é incompleta. A igreja tem um cabeça. Assim como o noivo só é completo com a noiva, a videira só é completa com os ramos. O pastor só é completo com quem? Com as ovelhas. Se não houver ovelhas, pastor não existe. Então a igreja completa a Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então a igreja é a plenitude de Cristo, porque Ele é completa. Pastor, mas me diga uma coisa: quem é que diz isto aqui com tanta certeza? A Bíblia, amado. As Escrituras explicam as Escrituras. Vamos dizer juntos: as Escrituras explicam as Escrituras. Eu não tenho que vir aqui mostrar que um pensador, um coach que mora no estado de Indiana, nos Estados Unidos, ele disse que viu. Não. As Escrituras explicam as Escrituras. Estamos olhando as Escrituras. Por isso, Efésios 2:19, ele disse: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, sois a família de Deus. Diga glória a Deus, vai dizendo um glória a Deus. Versículo 20: edificados sobre o fundamento, tem que ter fundamento, dos apóstolos, dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, e aqui está a nossa vitória. Ele é o quê? A pedra angular, a pedra de segurança, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então as Escrituras explicam as Escrituras. Nós não precisamos trazer nada aqui de fora. As Escrituras explicam as Escrituras. Pastor, mas de vez em quando o senhor enriquece aí alguma coisa e diz: não, tem um escritor. Sim, mas eu explico as Escrituras com as Escrituras. A glória de Deus enche a igreja. Então, a igreja é o corpo, Ele é o cabeça, Ele dirige, Ele pleroma, Ele enche a igreja, dá plenitude. Significa o quê? Que Ele controla a igreja. Então quando nós dizemos assim, Deus está no controle.
Isto é porque a plenitude dele é o pleroma de Deus. Ele está no controle, ele coordena o corpo. O cabeça inspira o corpo dele com vida e direção. Ele inspira, ele é o cabeça, ele é o controlador, é o coordenador. Então o Espírito Santo tem que iluminar os olhos para você compreender isto. Efésios 1:18 ele disse: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Ou seja, o Espírito revela, o Espírito ilumina para eu saber, para eu ter conhecimento. Acima de tudo, qual conhecimento? Diz o versículo 17: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, no pleroma, aquilo que é completo de Deus, espírito de sabedoria e de revelação. Então, olha, amado, eu vou dizer uma coisa: você pode passar 6 anos num seminário, mas se você não tiver espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso coração. Pastor, é por isso que às vezes a pessoa, como não tem olhos espirituais, bate de frente com estas verdades de Deus. É, exatamente por isso. Não é que a pessoa seja do diabo, é que ela não tem olhos espirituais iluminados, não tem sabedoria, não tem revelação. Então, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, nossos corações, para entendermos, amado, a revelação desta soberania, verso por verso, vírgula por vírgula, ponto por ponto, para você entender completamente, conhecimento pleno. Pastor, se é conhecimento pleno, o senhor não permite aqui na igreja cogitações improdutivas, não. O senhor não permite lógica aqui na igreja, não. O senhor não permite tradições, não. Nós temos olhos abertos, amado. Eu vou dizer uma coisa, eu durante muitos anos fui um pastor tradicional. Também tínhamos jejum, também tínhamos vigília, também tínhamos oração pelos enfermos com óleo, tínhamos tudo que a turma, a galera faz, eu fazia. Eu aprendi assim no seminário. E um dia, em 1989, eu já angustiado, porque gastava a minha voz com negócio de demônio, sai, entra, tira, pombalheiro, e eu perdia horas da minha vida com esse negócio, amado. E o diabo faz isso, que é para entreter a igreja, para a igreja não conhecer a Bíblia. Porque se fica lá, sai, entra, tira sacudimento, tem encosto, eu vejo isso. E aí a palavra não é pregada, não há palavra, não há solidez, não há vida espiritual, não há rocha. Quando o vento vem, derruba todo mundo. Eu sei da responsabilidade que Deus me deu, amado. Nós aqui não temos lógica, porque você sabe, lógica e fé, razão e fé, elas são um pouco incompatíveis, porque a fé vai além da razão. Diz, é para saber, é para saberdes. Então, que o poder da ressurreição, que está disponível à igreja, Deus disse, o deu à igreja. Amado, vamos só ver o que diz o versículo 20, o qual exerceu, ressuscitando entre os mortos. Versículo 21, acima de todo o principado e potestade. Versículo 22, pôs todas as coisas debaixo dos pés, principados, potestades, poderes, e diz que esse poder ele deu à igreja. Deu à igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa, pouca gente acredita que Deus deu esse poder da ressurreição à igreja. Você olha, pode ter entrado aqui esta manhã, quem sabe alguém aqui no meio desta multidão tem um casamento morto, Deus pode ressuscitá-lo? Tem um sonho que morreu, Deus pode ressuscitar. Tinha um projeto, apóstolo, há uns anos atrás, eu engavetei, morreu esse projeto. Deus pode ressuscitar, porque o poder da ressurreição foi dado à igreja, está aí, já na tua vida, está na minha vida. Mas os senhores sabem, eu tenho que explicar estas verdades, é que a fraqueza humana, a língua murmuradora, o gênio de muita gente, a malícia,
a cobiça, a concupiscência, os ciúmes, os orgulhos, não permitem ver Deus desta forma para a maioria das pessoas. Mas você sabe, este ministério é um ministério submetido, é um ministério que se humilha diante de Deus. E sabe, quando você o faz, esse Deus soberano, diz Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera onde? Ele deu a quem ele deu o poder da ressurreição? A igreja. O poder que opera em nós. E Paulo disse aos Efésios 6:10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós estamos aqui sendo fortalecidos na força, no poder de Deus. Então, amado, eu sei que às vezes, você veja o irmão, esse irmão, desculpe estar sempre usando o irmão, mas o irmão deu testemunho, ele começou a ouvir de madrugada, 3 da manhã às 5, 3 às 5, 3 às 5, até que uma voz disse, saia lá do judaizante. Porque, irmãos, Paulo disse isso em Romanos 11:33, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento. Isto é profundo, isso não anda na superfície da água, amado. Nós não somos ouro descoberto em aluviões, assim, como havia em Minas Gerais no passado. Nós somos da mina, vamos lá embaixo, pega ouro, prata, pedras preciosas. Aqui não há madeira, palha e feno que o fogo consome, amado. Profundidade da riqueza, sabedoria, conhecimento. Agora ele diz, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutável. Amado, Deus está dizendo que esta revelação é profunda. A mente humana, a razão, o intelecto, a lógica humana não tem a capacidade se Deus não lhe revelar. Diga profundidade. O negócio é profundo, amado. Aqui não é demônio, aqui é profundidade. A Bíblia diz que esta palavra, que é viva, eficaz e cortante, ela vai lá dentro na profundidade até os intentos do coração. Você pensa que Deus trabalha na cor do cabelo? Ou das sobrancelhas? Olha a minha sobrancelha, pretinha, foi a bispa que pintou. Tudo branquinho. Levanta aqui é branquinho, peito é branquinho, tudo é branquinho. Então, amado, Deus não trabalha no cabelo branco. Porque a minha sobrancelha, vou fazer uma sobrancelha daquela tanajura grande e tal. Mas Deus não trabalha a nível de sobrancelha. Como é que se chama aquele escritor que eu gosto? Monteiro Lobato. Você lembra da sobrancelha de Monteiro Lobato? Era unicelha, começava aqui e até aqui. Amado, Deus ai, Jesus Cristo, aleluia, Jesus, meu Deus, Deus não trabalha na monocelha. Deus quer lá saber se você pinta de hiena, não sei o que. Você vê como eu não sei nada disso? É a bispa que inventa para mim, meu amado. Agora eu estou pintado de rena. Amanhã eu vou acordar cheio de florzinha na mão aqui. Vou dizer, foi o Espírito que mandou. Está vendo? Está sabendo? Eu sei que estou lindo, mas não é minha original, não é minha cor, tudo aqui é branquinho. Então vamos voltar à Bíblia. Diz que é profundidade de riqueza. Profundidade, diga uma vez mais, profundidade. Então, por isso é que os cultos aqui são dinâmicos, mas eles são densos. Que eu poderia ficar aqui contando bobagem, fazendo coisa de óleo e de sal, e talvez você até dissesse, legal, mas aqui eu sou muito denso, eu sou profundo, eu vou lá no coração, nas profundezas do coração dele. Por isso é que Paulo diz, isso é insondável a mente humana. Amado, olha o que Jesus diz em Mateus 13:10. Olha só. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que você fala com as pessoas com parábolas?
Por que você não fala logo assim, 2 e 2 são 4? E Jesus explicou: porque a vós outros, eleitos, escolhidos, predestinados em amor, a vós outros é dado conhecer os mistérios. Viu? A sabedoria profunda, insondável, inescrutável. Mas aqueles, está falando dos filhos da perdição, não lhes é isso concedido. Então dá graças a Deus, porque se você sabe estas coisas, não pense que sou eu que estou te persuadindo, que eu nunca persuadi ninguém, nem sou capaz de persuadir. É Deus que está te revelando. Ele dá a conhecer os profundos mistérios do reino. Quando você chegar aqui aos cultos, você deve dizer: vou entrar hoje neste santuário, porque eu vou receber revelação dos mistérios profundos. Então você não vai receber aqui água benta, sal grosso, óleo, para te enganar e te mentir. Profundidade da riqueza. Então, a vós, ovelhas, vos é dado a conhecer os mistérios, mas aqueles, os da perdição, o lobo, eles não sabem. Então, nós foi-nos dado a conhecer a soberania, a eleição, a escolha incondicional. Mateus 20:16 disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Por causa da soberania, por causa da sua vontade, por causa do seu beneplácito. Então a eleição para a vida eterna é um ato de absoluta soberania de Jesus. Absoluta soberania. Isso não tem nada a ver de que, não, é porque Deus previa que aquele irmão, aquele que está lá atrás, é uma fé prevista, Deus sabia, é porque ele tem muitos méritos. Não existe isso aqui. Ou que o homem escreva a sua história. Olha, se o que eu lhe disse até agora já é suficiente, porque você sabe, quando as pessoas dizem é fé prevista, Deus sabia, o homem é que escreve a sua história, Deus tem que respeitar o homem, Deus não pode obrigar ninguém a servi-lo. Quando você ouvir esta conversa aqui, a eles não lhes foi dado conhecer os mistérios. Vai ficar mandando brasa aí nas mídias contra mim: olha, estou tão preocupado, já estou cheio de rugas, vou ter que fazer um botox na minha mão, olha aqui, estou todo enrugado, não durmo a noite toda. Amado, eu creio num Deus vivo, amado. Você está diante de um homem submetido a Deus. Então, eu vou lhe dizer, aliás, vou lhe dizer como disse um grande escritor, e eu vou enumerá-lo agora, John Bunyan, que escreveu aquele livro, O Peregrino, viveu entre 1628 e 88, ele disse assim, John Bunyan disse assim: se os eleitos de Deus fossem deixados entregues a si mesmo pela iniquidade dos corações, todos pereceriam. John Bunyan tinha razão. Se Deus não chamasse, se Deus não escolhesse, se Deus não protegesse, se Ele não fosse o cabeça, todos nós iríamos perecer como os filhos da perdição. Estás a ver? Todos. Porque não há quem busque, não há quem entenda. Se Deus não fizer isso, amado, todos nós pereceríamos. Então, a graça de Deus é irresistível. É irresistível. Ela vence o coração. Então, Deus não predestinou para sermos santos, ou que Ele sabia que iríamos ser santos, perdão. Deus não predestinou, eu acho que aquele senhor lá vai ser santo. Não. Deus já predestinou, chamou, justificou e glorificou. A obra é completa, amado. Os decretos e os conselhos de Deus não se submetem à inconstante vontade humana. Quem disse isto? Miguel Ângelo. Não submetem. Jeremias 31:3. Olha que lindo aqui o profeta aí com uma revelação de luz. Ele disse: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te
Ah, então foi ele que amou, foi ele que foi misericordioso, foi ele que atraiu. Ele é soberano, ele é o cabeça, ele é pleroma, ele é a plenitude, ele enche todas as coisas. Eu te amei, amado. O Senhor conhece o caminho dos, pastor, deixa ainda no 31, de longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. O amor dele é eterno, uma vez salvo, salvo para sempre. O amor dele não se, chama uma reunião aqui, Gabriel, Miguel, todos os anjos aqui. Eu amava muito aquele rapaz lá, amava, vocês sabem, né? Mas olha o que ele fez, olha a besteira que ele fez, vou deixar de amá-lo. Deus não faz isso. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, com bondade eu te atraí. Agora vamos ver o Salmo 1:6. O Senhor conhece, claro, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, serol. Se Davi tivesse escrito hoje em dia, serol. O Senhor conhece. Por que ele conhece? Porque ele determinou. Mas Deus conhece tudo. Deitar, acordar, pensamentos, cor original do cabelo, conhece tudo da nossa vida. Diz que ainda as palavras não chegaram à nossa boca, ele já conhecia. O Senhor conhece o caminho do justo. Mas se você acha que Deus perde tempo com o ímpio, que o Senhor chama um ímpio, filho do diabo, um cabrito, e diz, eu vou me ajoelhar diante de ti, eu vou te pedir, cabritinho, ô lobo, eu vou te pedir que você me aceite. Se você me aceitar, eu vou te dar uma BMW 45 HP, não sei o que, de motor elétrico que não faz barulho. Eu vou te dar uma casa na Barra não, senão a pessoa já não vem mais à igreja. Uma casa em Vila Valqueira, aqui, uma casa aqui do lado, bonita, grande, 4 andares, com churrasqueira, com um jacuzzi. Eu vou te dar tudo, mas me aceita, me dá uma chance. Olha, Deus, nem pensar. Se fosse português assim, nem que a vaca tussa. Não existe isso aqui. João 10,14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim. Mas conhecem se alguém lhes der a conhecer, a revelar. Senão não conhecem. Eles me conhecem. Você conhece Jesus? Sabe que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Eu as conheço, elas me conhecem. 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Olha, o que Deus determina soberanamente tem um selo. O que está permanente para sempre com o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece. Não tenhas medo da vida, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do homem, não tenha medo de qualquer diagnóstico, não tenha medo de nada, porque Deus te conhece, Ele te ama com amor eterno, Ele te cobriu de benignidade. Êxodo 33:12, ele falou isso com Moisés. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Conheço-te. Todos a quem Deus predestinou por sua graça e glória, desde a plenitude dos tempos, Ele chama porque Ele conhece, Ele sabe. Ele não diz assim, eu me enganei, eu chamei este lobo, o cara parecia um cara legal, né? Mas agora é que eu descobri que ele é lobo. Não tem isso. Quando Deus chama a ovelha, amado, uma das coisas que Deus faz com a ovelha, esta paciência elástica que a ovelha tem, esta bondade, esta humildade. Você veja, nós estamos aqui há 3 horas dentro do culto, todo mundo tranquilo, ninguém se rebelou, ninguém começou a gritar, ninguém começou a dizer, acaba logo. Você vê, são ovelhas. Se tem
um lobo aqui, amado. O lobo já está. Já ligava o telefone, vou ligar para a delegacia, vou chamar o Ministério Público, vou fazer, vou fazer. Ele está me retendo demais, isso é abuso, é violência. Ele está me segurando na igreja. Amado, você sabe quem é que te trouxe? Está aí contigo, está dentro, está à volta, está na tua vida, está no pleroma. Foi Jesus Cristo, amado. Foi Jesus Cristo. Então a ovelha é atraída pelo Espírito Santo, ele convence a consciência. Porque a obra maior que Deus fez na nossa vida é que ele convenceu a nossa consciência da culpa e do pecado. Ele iluminou com o seu entendimento. Agora ouça essas palavras finais que são muito importantes. Ele dobrou a nossa vontade. Ele persuadiu, ele capacitou você e eu a abraçarmos, a recebermos e a confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Disse Romanos 11, 6, 7, estamos nos 5 minutos finais. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Vê como é que é o soberano? Ele alcança, ele chama os dele, e os demais são endurecidos. Agora a minha pergunta é para, neste minuto final, pode uma ovelha de Jesus virar lobo? Não. Pode um lobo virar ovelha? Não. Pode um endurecido já não está mais endurecido por Deus? Não. Quando Deus endurece, endurece. Quando Deus amolece, amolece. Não pode. Então, Deus faz de acordo com a sua vontade e os seus conselhos. Então, não será graça se não for Deus a agir livremente. Em latino, se pusermos a frase em latim, bispo, não? Gratia non est ullo modo gratia, se non sit omni modo gratuita. Ou seja, é só por graça gratuitamente que Deus faz a sua obra. E eu termino com Efésios 1, 5 e 7. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 7. No qual, Jesus, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de pecados. Ele tirou todos os pecados passados, presentes e futuros, segundo a riqueza da sua graça. Temos a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer que não foram os meus méritos? Não. Não foi que Deus previu? Não. Não é que Deus sabia? Não. É segundo o beneplácito da sua vontade. Então, que esta revelação, esta semente que foi semeada em solo propício, comece agora a germinar. E você se sinta seguro, tranquilo, em paz. Nada pode falhar. Mesmo se você disser, mas apóstolo, o meu caso é pedreira. Amado, Deus esmiuça essa pedra. Mas o caso é difícil, apóstolo. Eu não vejo como é. Você não vê porque você não é Deus na plenitude. Ele vê, ele tem a solução. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este dia tão lindo, tão precioso. Obrigado pela graça maravilhosa, redentora, por este chamado santo, mas em especial, Deus, por podermos compreender a herança dos santos, por podermos entender o nosso chamado, por podermos compreender a tua soberania. Estamos seguros nesta rocha, esta rocha indestrutível, inexpugnável, este pensamento profundo, Pai. Obrigado, Deus. E neste momento, com esta consciência ativada,
com o conhecimento manifestado, com o Espírito persuadindo, Senhor. Eu libero agora deste altar uma palavra de vitória, porque tu disseste que o poder da ressurreição, o mesmo poder que tirou Jesus de entre os mortos, é o poder que está na nossa vida. Então nós chamamos agora à existência um grande milagre na tua vida, na tua família, na tua saúde. Receba aí um milagre de vida saudável. Receba agora um milagre para teu esposo, para tua esposa, para os teus filhos, para os teus sonhos, para os teus ideais, por aquilo que Deus te ensinou a sonhar. E se houver alguma doença recidiva, se houver alguma doença incapacitante, eu digo agora, seque pela raiz. Eu digo a essa doença que há um nome que está sobre o nome desta doença, o nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus. Então, doença, enfermidade, saia desse corpo. Eu declaro uma porta aberta por Deus na tua vida. Eu declaro que as trancas de ferro e de bronze foram despedaçadas. Eu declaro que a riqueza oculta chega às tuas mãos. Eu declaro uma porta de emprego muito maior do que aquela que você pensou ou esperou. Eu declaro paz na tua família. Eu declaro renovação dentro da tua família. Eu declaro um selo vitorioso, permanente e eterno na tua vida. Eu recebo isto para a minha vida. Eu declaro longevidade para a igreja, Pai. Saúde de Deus, ossos rijos e rígidos. Profetiza agora um coração novo para você que tem problema de coração. Um fígado novo, um pâncreas novo. Toda a glicose em excesso saia desse sangue. Que a insulina volte a trabalhar com o teu pâncreas. Não há diabetes mais. Não há diabetes, não há hipertensão, não há glaucoma, não há tumor que resista, não há câncer que resista, não há poder mau, desígnio errado que prevaleça na tua vida. É o nome que está sobre todo nome. É o nome que está sobre todo nome. É o pleroma, é o enchimento de todas as coisas. Que neste momento, Deus, toca com a tua mão poderosa, Senhor, sobre cada cabeça, Senhor, sobre cada vida, porque a bênção de Deus está, o favor de Deus está sobre a nossa cabeça. E esta pessoa que se sentia fraca esta manhã, comece a dizer: eu sou forte em Cristo. Diga o fraco: eu sou forte. Esta pessoa que se sentia pobre, comece a dizer: eu sou rico, porque Jesus assim determinou. E você que tem um mau hábito, lutando e não conseguiu forças, receba agora vitória sobre esse mau hábito, em o nome de Jesus. Senhor, veja-se cabeça nesta terra. Senhora, tu estás por cima e não por baixo. Família, tu tens para emprestar e não tomarás emprestado. Está liberada a palavra da fé. Está liberado o milagre. Em nome de Jesus. Olha, é no nome de Jesus. Eu não estou dizendo em nome do apóstolo, é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, agora com um anjo sobrenatural, visite cada lar desta igreja, visite as empresas. Senhor, agora vamos caminhar para o final de ano, que as empresas desta igreja, Senhor, que são o suporte deste ministério, os negócios, os salões, oficinas, escolas,
ó Deus, mercados, vejam muita bênção financeira, Deus. Abra as janelas do céu, Senhor. Derrama sobre este povo fiel e humilde, que se humilha dependendo de Ti, Pai. Derrama, Deus, derrama, Senhor. Vai agora, Deus, um anjo toca nesta vida, um anjo toca, Senhor. Quando esta pessoa sair da igreja, quando entrar no carro, ela vai sentir um calorão violento, Deus. É o anjo que vai estar cuidando da tua vida. Anjos vão adiante de ti, abrindo caminhos tortuosos, endireitando os caminhos tortuosos. Oh Deus, eu creio, Pai. Eu creio que Ele endireita os caminhos tortuosos. Eu creio, amado, você tem que crer, tem que acreditar. Você não está vendo as mídias, você não está vendo a internet, você não está vendo o satélite por um acaso. O Espírito de Deus preparou isso aqui. Estamos todos na plenitude da bênção de Cristo. Digam todos amém. Diga com mais força amém. Se você tem mais força, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Jesus. Vamos lá. O bispo vai dar a bênção final. Levante as mãos. Espreguice o seu corpo. Senhor, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhem, Senhor. Guarda-nos com os teus anjos, Senhor, nossa entrada, nossa saída, Pai. E nós saímos daqui, sim, com um futuro, Senhor, abençoado, protegido, próspero, saudável, porque tu és o Deus que promete e cumpre as tuas promessas. Saia daqui feliz, porque não há nada nesta vida que não esteja sob o nome de Jesus. E Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Graça e paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus.